Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque não nos deixastes entregues à nossa própria sorte e nem ao nosso velho caráter. Pedimos que, ao estudarmos hoje, o Teu Espírito Santo, o verdadeiro alfaiate da alma, remova de nós os trapos da velha natureza e nos revista com a imagem de Jesus. Atende aos pedidos de restauração deixados nos comentários deste vídeo. Se conosco durante este estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o professor Alan Robson e hoje vamos entender por que a ressurreição com Cristo exige, obrigatoriamente, uma troca de figurino moral. Hoje o nosso foco é a lição de terça-feira, Renovados em Conhecimento. Vamos ao texto bíblico e às explicações. Vamos iniciar a nossa lição de hoje com a seguinte pergunta: qual é o caminho para a renovação espiritual? Para chegarmos à resposta bíblica, vamos à passagem que está em Colossenses capítulo 3, versos 6 ao 11. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Sobre essa pergunta inicial, o autor comenta que as palavras iniciais de Colossenses 3, versículo 8, marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. Agora, porém. No grego, o termo agora é enfático. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Depois de terem mortificado tudo o que pertence à natureza terrena, agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Meus irmãos, Paulo não está dando uma sugestão de etiqueta. Ele está apontando uma consequência lógica. Se você diz que ressuscitou com Cristo, esse agora é um divisor de águas. Não dá para carregar o cadáver da velha vida nas costas e dizer que é uma nova criatura. Paulo usa o termo mortificar, quer dizer fazer morrer, no verso 5, para então dizer que agora o entulho deve ser jogado fora. É irônico ver cristãos que buscam as coisas do alto no sábado, mas mantêm a indignação e a linguagem obscena de segunda a sexta. Ressurreição exige mudança de endereço e de comportamento. O autor continua: como visto anteriormente,
Tanto a ira quanto a indignação descrevem a justa reação de Deus e de Jesus ao pecado. No entanto, recebemos esta orientação: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A maldade deseja o mal ao próximo. A blasfêmia é designada para difamar. Paulo também condena palavras abusivas e obscenas. Por fim, mentir é proibido, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Note a precisão de Paulo aqui, irmão. Ele não proíbe a emoção, mas condena a ira humana que busca destruir o outro. A blasfêmia aqui não é apenas contra Deus, mas a difamação contra o próximo, o famoso assassinato de reputação que, infelizmente, alguns fazem até dentro da igreja. E sobre a mentira, ela é o hálito da velha natureza. Se você ainda usa a mentira para se safar de problemas ou para parecer melhor do que é, você ainda está usando a roupa suja do velho homem. O novo nascimento limpa, inclusive, o nosso vocabulário. Uma outra pergunta para hoje: o que Paulo quis dizer com velha natureza em contraste com a nova natureza? Vamos ler Romanos capítulo 6, verso 6, e depois temos outra passagem. Primeiro, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Vamos ler também Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Os verbos que Paulo usa para descrever a transformação da velha para a nova natureza fazem alusão a vestimentas, como se alguém removesse roupas sujas e fosse revestido com novas vestes brancas. Da mesma forma, há uma distinção entre os antigos e novos pactos, caracterizados respectivamente pela letra da lei gravada externamente e pela lei escrita pelo Espírito no coração. Essa metáfora da roupa, irmãos, é fantástica. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote Josué ele teve as suas vestes sujas removidas para receber vestes festivas. Isso está em Zacarias capítulo 3, verso 4, simbolizando o perdão. No novo pacto, a mudança não é apenas um remendo externo. Deus não coloca a lei apenas em tábuas de pedras para a gente ler. Ele a escreve no coração através do Espírito Santo. É uma transformação de dentro para fora. A nova natureza não é um esforço humano para parecer bonzinho. É uma substituição de caráter operada pelo céu. O autor diz ainda que essas metáforas ilustram a conversão e suas consequências, o que Paulo chama de nova criatura. Somos renovados para o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. O conhecimento de Cristo por meio de sua palavra nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. Isso nos eleva acima de barreiras étnicas, geográficas e sociais, pois pertencemos a um reino superior. Aqui, irmãos, nós chegamos ao clímax. O objetivo final de morrer e ressuscitar com Cristo é o quê? É a restauração da imagem de Deus em nós, aquela que foi estragada lá no Éden. À medida que nós conhecemos Jesus através de sua palavra, ocorre um processo de fotocópia espiritual, uma xerox espiritual. Passamos a refletir a glória dele. E sabe o que é mais bonito? Essa renovação quebra as barreiras que o mundo cria. No reino de Deus, não importa se você é doutor ou operário, judeu ou gentil,
Se você está em Cristo, a sua identidade vem dele e não do seu status social ou do seu CPF. Meus caros, ser renovado em conhecimento significa que cada dia que passa devemos parecer menos conosco e mais com Jesus. Ellen White diz que todo o que quiser entrar no reino de Deus adquirirá um caráter que é uma réplica do caráter de Deus. Isso é um milagre diário. Por isso, eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do ser humano e sua capacidade mental diminuiu. Sua visão espiritual também foi afetada. Tornou-se sujeito à morte. Apesar disso, o ser humano não foi deixado sem esperança. Com infinito amor e misericórdia, foi concebido o plano da salvação, concedendo-lhe um tempo de graça. Restaurar no ser humano a imagem de seu autor, levá-lo de volta à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual para que se pudesse perceber o propósito divino de sua criação. Essa devia ser a obra da redenção. Embora a imagem moral de Deus estivesse quase esquecida pelo pecado de Adão, pelos méritos e poder de Cristo, ela pôde ser renovada. O ser humano pode permanecer com a imagem moral de Deus em seu caráter, pois é Jesus quem a concederá. Foi uma coisa maravilhosa para Deus criar o homem, fazer a mente. A glória de Deus deve ser revelada na criação do homem à imagem de Deus e em sua redenção. Uma pessoa é de mais valor que um mundo. O Senhor Jesus Cristo é o autor de nosso ser e é também o autor de nossa redenção, e todo o que quiser entrar no reino de Deus adquirirá um caráter que é uma réplica do caráter de Deus. Mediante precisas e específicas verdades para esses últimos dias, o Senhor está separando do mundo um povo e purificando-o para si mesmo. O orgulho e a moda prejudiciais à saúde, o amor à ostentação, o amor à aprovação, tudo deve ser deixado com o mundo, se desejamos ser renovados no conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo, o qual se torna uma nova criatura. É o Espírito Santo, o Confortador, que Jesus disse enviaria ao mundo, que muda nosso caráter à imagem de Cristo. E quando isso é realizado, refletimos como num espelho a glória do Senhor. Maravilhosa Graça, 26 de agosto. O amor de Cristo no coração, revelando mediante a vida seu maravilhoso poder. Esse é o maior milagre que pode ser realizado diante deste mundo caído e conflitante. Tentemos operar esse milagre não em nosso próprio poder, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, de quem somos e a quem servimos. Revistamo-nos de Cristo e o poder operador de milagres de sua graça será tão claramente revelado na transformação de caráter que o mundo se convencerá de que Deus enviou seu Filho ao mundo para tornar os seres humanos como anjos em caráter e vida. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo sentam-se com Ele nos lugares celestiais. Aceitemos o emblema do cristianismo. Esse não é um sinal exterior, não é a exibição de uma cruz ou uma coroa, mas algo que revela a união do ser humano com Deus. Despamo-nos da velha natureza com as suas práticas e revistamo-nos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. A beleza da santidade é revelada quando os cristãos se aproximam uns dos outros, unindo-se em amor,
igual ao de Cristo. O cuidado de Deus, 21 de outubro. Queridos irmãos, a imagem moral de Deus, que estava quase apagada pelo pecado, pode ser renovada hoje em você. Jesus não quer apenas perdoar seu passado. Ele quer vestir você com um futuro glorioso. Não tente operar esse milagre com seu próprio poder, mas no nome do Senhor Jesus. E se esse estudo abrir os seus olhos para a necessidade de trocar de roupa espiritual, então deixe o seu like, se inscreva no canal e, se ainda não é inscrito, compartilhe. Um forte abraço, a gente se reencontra amanhã. Fiquemos todos com Jesus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, verso 14.